Domingo passado nós falamos do viver dentro da providência de Deus e vamos seguir meditando na palavra de Deus, hoje olhando para Atos capítulo 9, o momento da conversão de Saulo, né? Deus vai converter Saulo de Tarso, quando ele segue em perseguição à igreja, a caminho de Damasco. O próprio Jesus vai lhe aparecer no caminho, né? Ele vai ter um encontro pessoal com Cristo, vai reconhecer em Cristo o Salvador, e é Atos capítulo 9. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre tudo depende de Deus, nada depende de nós. Tudo sempre vai depender de Deus, nada de nós. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pelas nossas muitas obras, não é pela nossa muita disposição e ação. Sempre é necessário existir primeiro o agir de Deus, o mover de Deus, o abençoar de Deus, o conduzir de Deus, para que possamos chegar, né, nos bons resultados, no exercício da nossa fé e do nosso serviço à causa do Evangelho. Atos, capítulo 9, verso de 1 a 18, é um texto longo, eu quero que você acompanhe com atenção, mas é um texto bem conhecido seu, é um texto que lemos muito, o texto da conversão de Saulo de Tarso. Conversão de Saulo. Acompanhe com atenção, meu irmão, minha irmã. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que lhe apareceu no caminho onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Que o Senhor possa acrescentar a sua graça e bênção à nossa vida, ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra, que Ele encontre corações atentos, prontos, para, acolhendo a boa semente do Evangelho, possa
ver produzir no nosso viver os frutos, né, que o Senhor, por graça, também nos concede. O apóstolo Paulo, Saulo, o perseguidor da igreja, que se torna o grande apóstolo, o grande servo de Deus aos gentios, às terras estrangeiras. Paulo é levantado por Deus para, seguindo o seu propósito, servi-lo nas viagens missionárias, levando o evangelho de Cristo entre as nações da terra. O nome Saulo, nome hebreu, significa desejado. É o mesmo nome de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele tem o nome de Saul, o nome do primeiro rei de Israel, intitulado Desejado. Mas Paulo, quando vai desenvolver o seu ministério, ele vai usar o nome a partir de Atos, capítulo 13, versículo 13, de Paulo. Paulo é o seu nome romano, não hebreu. Paulo significa pequeno. Então ele troca o título que ele tem de desejado para o título de pequeno. E nós vamos verificar que esse título, esse nome vai lhe cair muito bem. Ele faz isso, é claro, porque como cidadão romano ele tem mais portas abertas para a proclamação do evangelho. Mas nós sabemos que para o judeu, o significado do nome importa muito. E Paulo entendeu que o ser humano é de fato pequeno diante da grandeza de Deus. De que tudo aquilo que podemos realizar, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa mão somente, é muito pequeno diante daquilo que Deus realiza, quando Ele nos toma nas mãos e faz a partir do abençoar do Senhor da nossa vida, do capacitar do Senhor, com dons, com talentos, trazendo o seu propósito, para que possamos servi-lo. Dito isso, queridos, eu quero, avaliando esse texto e pensando no nosso tema, tudo depende de Deus, não de nós, lembrar, em primeiro lugar, que a nossa salvação depende e sempre dependeu só de Deus. O homem, depois do pecado, depois da queda, nada pôde fazer para se salvar, para viver a eternidade de paz, de gozo, para alcançar o viver eterno junto ao Senhor. Os nossos pecados nos destituem da glória de Deus. E por mais bondoso que eu seja, e por mais religioso que eu seja, e mesmo que eu tenha me empenhado nas práticas religiosas, e tenha passado por muitos rituais religiosos, inclusive batismos, nada eu posso fazer para exigir a minha entrada nos céus, para garantir por mim mesmo ser merecedor da eternidade, da vida eterna com o Senhor. Eu estou mesmo condenado pelo meu delito, pelo meu pecado, ao fogo do inferno. A eternidade da minha alma tem mesmo um fim muito trágico, um fim de dor, de sofrimento, da ausência de Deus, para todo sempre. Mas diz a Bíblia que Deus, sendo rico em misericórdia, contemplou, né, a pobreza da nossa alma. Contemplou a miséria do nosso viver em razão do pecado. Contemplou que somos de fato pecadores, carentes de serem assistidos pelo agir e pela graça de Deus. Então ele enviou o seu Filho num plano de salvação do perdido. Jesus deixa o trono na glória, Jesus habita a terra, Jesus realiza o seu ministério, Jesus morre na cruz do Calvário em nosso lugar, Ele assume a nossa culpa, Ele verte o sangue e nos purifica de todo pecado. Ele agora é o Salvador de todo que crê. Quem nele crê, não mais sofre as penas da culpa do pecado. O salário do pecado, que é a morte, não pode mais atingi-lo. Ele recebe de Deus vida. Vida abundante. Vida com Deus. Vida para sempre. Ele pode vencer a morte, ele pode vencer o pecado que ele vencia. A sua situação de vida ela é mudada. Há novidades, há novas coisas que surgem, as coisas velhas que nos impossibilitavam de caminhar na direção de Deus vão ficando para trás. Isso tudo aconteceu para mim, acontece para você, acontece para todo ser humano que
reconhecem Jesus o seu Salvador. Por quê? Porque Deus agiu em nosso favor. É a ação de Deus. Não houve uma atitude nossa. Não houve um procedimento nosso que nos aproximasse de Deus. Que tocasse o coração de Deus para dizer, ele merece, ela merece. Não, não somos merecedores, nunca fomos. Ninguém da raça humana foi. Mas Deus agiu com misericórdia. Deus agiu com graça, Deus agiu com bondade, Deus agiu com amor, como nós já cantamos aqui. E levantou em Cristo um precioso nome. E sobre o nome de Cristo, confiados no nome de Jesus, nós somos salvos dos nossos delitos e pecados, da nossa iniquidade. O fim trágico que nos esperava não nos espera mais. Agora nós temos um fim de alegria, um fim de gozo, um fim de paz, um fim de vida, uma eternidade de vida, uma vida sem fim, na verdade, com Deus. Mas quem fez esse propósito, quem agiu assim, foi o plano de Deus. Quem realizou, foi o Senhor que realizou. Deus realizou em Cristo. E como Ele nos alcança? Ele nos alcança por meio do Deus Espírito Santo. Deus agiu na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para trazer para você, para mim, grandiosa salvação. Eu não conquisto, você não conquista. Eu não mereço, você não merece. Mas Deus nos oferece gratuitamente. Paulo não merecia, aliás, Saulo de Tarso não merecia. Era um perseguidor ferrenho do Evangelho. Ele está perseguindo o próprio Cristo, diz o texto no capítulo 9. Ele persegue, ele põe uma carta com as autoridades religiosas, judaicas, para poder entrar nas casas, tirar os cristãos, levar os cativos, levá-los para açoitá-los e até para matá-los. Ele age com força, ele age com brutalidade, ele age com maldade, ele age contra a fé dos apóstolos. Ele persegue a igreja. Nesse tempo não é ainda o grupo de discípulos chamados cristãos, mas é chamado os do caminho. É isso que esse texto nos revela. Ele pega a autoridade com cartas com as autoridades judaicas para quê? Para perseguir os do caminho. Por quê? Porque Jesus disse que ele era o caminho. Ele era a verdade. Ele é a vida. Ninguém vai à presença do Pai, de Deus, se não for por Ele. Para ser o caminho, Ele deu a sua vida, Ele verteu o seu sangue. É Ele que nos leva à presença de Deus. É Ele que se tornou o autor da nossa salvação. E Saulo de Tarso sai para perseguir esse movimento do caminho. Esse movimento nós chamamos de cristãos. Esse povo que a gente chama hoje de igreja de Cristo, igreja de Deus, povo de Deus. Mas como não depende dele, não depende de mim, ele é surpreendido porque ele tem um encontro transformador com Cristo. O próprio Jesus lhe aparece no caminho, quando ele sai com as suas cartas, com o seu ímpeto, com a sua certeza de que ele devia perseguir a igreja. E nesse momento, diz o texto, que literalmente ele cai do cavalo. Ele prostra com o rosto ao chão. Jesus, Deus o lança no chão. E ele está cego. E uma voz do céu, que é a própria voz de Cristo, surge para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai perguntar: quem és tu? Ele vai dizer: eu sou Jesus de Nazaré. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, a quem tu persegues. E nesse momento vai ser o momento que nós chamamos da conversão. Ele vai deixar de ser perseguidor, ele vai deixar de ser aquele que luta contra o crescimento do Evangelho, contra o crescimento da fé cristã, e ele vai ser um dos principais personagens de Deus para fomentar o crescimento, o desenvolvimento da igreja. A igreja já está presente em Jerusalém, já está caminhando em Samaria, já está começando a caminhar pela Judéia. Mas ela vai chegar aos confins da terra, nas viagens missionárias, que Saulo, convertido e usando o nome agora de Paulo, reconhecendo, quem sabe, a sua pequenez, vai levar por obra, por graça de Deus, aos gentios, aos estrangeiros, às nações. Mas quem que realiza essa conversão? Quem que abre o entendimento de Paulo para que ele perceber que ele não podia perseguir a Jesus, mas ele tinha que servi-lo? Que ele não podia tentar fazer calar o cristianismo, mas ele tinha que contribuir para que ele falasse mais, para que ele proclamasse mais, para que ele
fosse levado a mais lugares, a mais pessoas, a mais tribos, a mais vilas, a mais aldeias. A ação do Espírito de Deus, a ação do próprio Cristo, a ação do próprio Deus. Nossa conversão também é a ação de Deus, não depende de nós. Não é por merecimento nosso, mas é sempre por agir de Deus por graça. É a primeira verdade que eu quero lembrar aos irmãos. Tudo depende de Deus, nada depende de nós, para a salvação do perdido, para a remissão de pecados, para o herdar da vida eterna. Mas tudo também depende de Deus, nada depende de nós no que concerne ao nosso serviço ao reino. Paulo está chegando para a igreja, ele está sendo chamado, e no seu chamado há uma proclamação. Importa que ele compreenda que ele vai sofrer, vai padecer muito por causa do meu nome. Ele vai ser aquela pessoa que eu vou levantar, diz o Senhor a Ananias, para levar o evangelho da graça de Deus aos gentios e a muitos judeus. Vai levar diante de príncipes, vai levar diante de muitas autoridades. E Paulo chegou a proclamar o evangelho junto a Agripa, chegou a proclamar o evangelho junto a César, o imperador. Proclamou o evangelho na casa de César, quando estava em cadeias, preso, prisão domiciliar em Roma, por 2 anos. Mas o Senhor já anuncia, ele já expressa para que esse homem está sendo chamado, por que ele está sendo convertido, porque Deus o está levantando e o trazendo agora, não como perseguidor dos discípulos, mas perseguido por sua fé em Jesus. É porque ele tem uma obra muito grande a fazer. Ele tem um propósito muito especial para cumprir. E Paulo foi escolhido, eleito, um instrumento de Deus para isso. Vai ser a partir da vida de Paulo, a partir da vida do pequeno, ele vai fazer coisas grandes. Mas nós vamos perceber no viver de Paulo, de que essa premissa também é verdadeira, nunca é por nós, sempre é por Deus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas na vida de Paulo. Ele é convertido, nós lemos o texto, ele é escolhido para ser um instrumento de Deus, está claro na sua mente que Deus tem um grande propósito de proclamar o evangelho. Ele começa a proclamar em Damasco, e em Damasco ele começa a ser perseguido, porque ele chega com cartas que lhe dão autoridade para perseguir os cristãos, e agora ele se torna um deles, está fazendo o que os cristãos faziam, proclamando a grandeza de Deus, anunciando a graça de Deus que salva o perdido, por meio de Cristo, na cidade de Damasco. As autoridades judaicas que o haviam recebido, que haviam olhado para as cartas, que haviam fortalecido a ideia, aqui você pode agir com liberdade, persegue à vontade, sabia que ele estava indo para lá para isso, como Ananias também sabia. Que ele vai para perseguir. O encontra na praça da cidade proclamando o evangelho e o persegue. E ele tem que ser retirado da cidade, para não ser morto, porque eles dizem no texto de Atos capítulo 9, que ele vai ser perseguido pelos principais dos judeus, e a intenção desses corações é matá-lo. Então Deus o retira dali, e ele vai passar 3 anos no deserto da Arábia. O texto de Gálatas, capítulo 1, verso 11, verso 12, verso 17, verso 18, Gálatas 1, vai dizer que ele mesmo está dizendo aos Gálatas: passei 3 anos no deserto da Arábia. Fui instruído pelo próprio Jesus, como os discípulos passaram 3 anos com Cristo, no seu ministério, nas regiões de Israel. Passa 3 anos no deserto, sendo instruído por Cristo. Como Cristo lhe apareceu a caminho de Damasco, parece que surge para ele muitas vezes no deserto da Arábia, instruindo o seu coração, discipulando a sua vida, para que ele pudesse se tornar o apóstolo de Deus aos gentios.
Depois que ele sai dali, desse tempo de aprendizado, ele vai aonde? Ele vai a Jerusalém. Mas ele entende uma coisa: eu sou o principal personagem agora para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para a extensão do reino de Deus. Ele vai acreditando de que chegando em Jerusalém, ele vai ser acolhido e ele vai abençoar essa igreja em Jerusalém como um personagem principal da história cristã nesse tempo. Mas isso não acontece. Porque quando ele chega em Jerusalém e a igreja está bem estabelecida lá, muitos da igreja já haviam sido perseguidos ou haviam ouvido das histórias de perseguição que ele tinha produzido. E a cabeça do membro da igreja de Jerusalém, qual é? Ele está se fingindo de cristão, está se fazendo passar por um de nós, para descobrir onde a gente mora, para descobrir onde a gente se reúne, porque eles se reuniam às escondidas, para poder nos tomar, para poder nos levar presos, para poder nos matar. Não acreditaram na conversão de Saulo, senão Barnabé, que foi levantado por Deus ali para acolher a Paulo, antigo Saulo, que estava vendo que as coisas velhas da sua vida iam passando e novas coisas iam surgindo, agora não como perseguidor do evangelho, mas como perseguido por causa do nome de Jesus e do evangelho da fé. Então a igreja fecha as portas para Paulo. Mas ele era uma pessoa culta, falava mais de 5 idiomas. Ele era cidadão judeu, instruído aos pés de Gamaliel. A melhor faculdade judaica do tempo de Cristo, do tempo de Paulo, era Gamaliel. O principal mestre, o principal professor, depois de Cristo, foi ele, Gamaliel. As escrituras testificam isso. A palavra de Deus fala que Gamaliel era um grande mestre dos judeus, que ajudou até na questão de nós vamos continuar como judeus perseguindo o movimento dos do caminho. Gamaliel levanta sua voz no sinédrio para dizer: deixa o movimento seguir, se for de Deus vai permanecer, se não for de Deus vai acabar como outros que se levantaram e já se extinguiram. Deixa por conta de Deus. E vamos ver no que dá. É isso que Gamaliel fala. Mas ele é ouvido e ele é respeitado, diz o texto. Paulo vai aos 14 anos para Jerusalém para ser instruído por Gamaliel. Ele vai se preparar, ele vai correr atrás, ele vai se preparar, ele vai conseguir ser um judeu instruído aos pés de Gamaliel, o grande mestre dos judeus no seu tempo. E ele era cidadão romano, reconhecido como cidadão romano. Então ele pensa o seguinte: eu sou cidadão romano, eu sou entendido da lei dos judeus, eu tenho facilidade aí para falar. A igreja é formada por galileus, gente que mal sabe falar a própria língua, gente de cultura pequena. Eu vou chegar na igreja, eu vou assumir toda a liderança, todo o trabalho, eu vou conduzir todas as coisas aí, eu vou ser um instrumento grandioso para essa igreja crescer. Mas a igreja fecha as portas. E quando ele sai, e eles saem com ele da igreja, eles levam ele para o aeroporto, eles colocam ele num navio, e eles colocam ele em direção a Saulo de Tarsis. Ele vai de novo para Tarsis, sua cidade natal. Quando nós vemos isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 30. E quando você lê o verso 31, o verso 32, ao 30 está aí: tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia, ali o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Porque ele estava sendo perseguido, ele estava com o risco de ser morto. E agora o povo manda ele para a cidade natal. Mas quando chega o verso 31 e 32, nós vemos que acontece o contrário do que ele pensou. Ele achou que ele era a saída, a solução da igreja. Quando ele vai embora, a igreja permanece em paz. A igreja cresce, a igreja se multiplica. O agir é sempre de Deus, nunca é nosso. É sempre o querer de Deus, não aquilo que eu quero. É sempre o que Deus tem a fazer, não aquilo que eu acredito que possa fazer. Esse é o tema da nossa reflexão. Não podemos nos esquecer. O propósito
Tudo depende de Deus, nada depende de nós. Paulo achou que dependia dele. Quando ele saiu, a igreja cresceu. A igreja viveu em paz. Paulo é rejeitado. Paulo segue seu caminho para Tarsis. Saulo de Tarso, para Tarso. Muito bem. Lá, irmãos, ele vai passar 10 anos. 10 anos na cidade natal. Depois de 10 anos na sua cidade natal, quem sabe sendo trabalhado por Deus, nos propósitos de Deus, no querer de Deus, no agir de Deus, Barnabé vai buscá-lo e Barnabé vai levá-lo para Antioquia da Síria, aquela igreja de Atos 13, onde os cristãos os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Lá ele serve com Barnabé, com outros irmãos líderes e com a igreja por 1 ano. E diz o texto de Atos 13, versículo 1 em diante, que servindo eles ao Senhor na igreja, o versículo 2 vai dizer: separai-me agora a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu vos vou confiar, obra missionária, viagem missionária. Então está aí o texto: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Daí vai surgir as primeiras viagens missionárias. Quem é que fez o chamado? Quem é que trouxe a capacidade? Quem é que abre a porta da oportunidade para as viagens missionárias? É sempre Deus. Não é Barnabé que decide, não é Paulo mais que decide. Ele não sabe nem bem para onde vai. Deus vai ditar o curso da viagem. Deus vai escrever o roteiro. Deus vai indicar as cidades. Na segunda viagem missionária, Paulo planeja uma viagem. Deus manda ele para outros caminhos, para outros rumos. Diz ele claramente: o Espírito de Deus me impediu para seguir. E me enviou o Senhor uma visão em sonho. Passa a Macedônia, ajuda-nos. A viagem é mudada, o roteiro é mudado. Tudo por agir de Deus, nunca pelo agir de Paulo. É sempre Deus. É sempre Deus. Ele vai fazer a sua viagem missionária. A primeira dela vai ser na província da Galácia, região da Turquia. A segunda viagem missionária vai ser na Europa, região da Grécia. A terceira viagem missionária vai ser realizada também, vai ficar Paulo por 3 anos em Éfeso, visitando a Ásia Menor, onde foram plantadas as igrejas que o Apocalipse menciona, as 7 igrejas da Ásia, e outras igrejas também que foram plantadas, mais do que as 7 que são mencionadas no Apocalipse. Terceira viagem missionária. Mas sempre quem ditou o curso, o percurso, o quanto tempo, foi sempre Deus. Paulo foi um instrumento de Deus. Paulo foi a pessoa que ele levantou, que ele capacitou para chegar aonde o evangelho precisava chegar. Mas guarda uma coisa no seu coração. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. Paulo achava que Deus se interessava por aquilo que ele podia fazer. Deus ensinou para ele: Paulo, para mim o que importa é quem você é. Você é para mim um instrumento escolhido para levar o evangelho às nações. O que você pode, pouco me importa. O que vai importar é o que eu posso a partir da sua vida. Porque às vezes nós achamos que é em razão daquilo que a gente tem, de quem a gente é, da capacidade, do conhecimento, da habilidade, do relacionamento. Muitas vezes na nossa vida nós achamos é tudo por mim, é tudo pela minha rede social, é tudo pela minha rede de amigos, é tudo pela minha inteligência, pela minha capacidade administrativa. Tudo é feito em razão daquilo que eu sei, daquilo que eu posso, da maneira como eu ajo. Irmãos, no reino de Deus, tudo é em razão do que Deus quer fazer. Ele pouco se importa com aquilo que você pode. O que vale para o Senhor é aquilo que Ele tem a realizar a partir da sua vida.
Paulo percebe isso e se torna o grande apóstolo de Deus aos gentios. E realiza uma grande obra em favor do reino de Deus. Porque primeiro Deus trabalha em nós, para depois Ele trabalhar a partir de nós. Primeiro Ele trabalha o coração, a mente de Paulo, faz ele entender. E quando ele entende, aí ele segue sendo próspero naquilo que Deus lhe designou para ser, para fazer. Nunca é por nós, sempre depende de Deus, nunca depende de nós. O chamado do apóstolo veio de Deus, a capacidade para realizar o seu chamado de apostolado, de Deus aos gentios, também foi a ação de Deus. E quando nós seguimos no chamado de Deus, no querer de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Mas há uma coisa que nós temos que entender. Quando depende de nós, nós queremos o reconhecimento. Se você fizer e achar que é porque você é bom, porque você sabe, porque você é capaz, porque você se preparou como Paulo se preparou para a vida, você vai fazer, realizar um ministério, uma obra, um trabalho, esperando o reconhecimento humano. Paulo entende que se não dependia dele, não há reconhecimento humano. Ele não precisa andar atrás dessas coisas. Eu quero chamar a sua atenção para você perceber isso, porque Paulo não recebe recompensa humana. Paulo não recebe reconhecimento do ser humano. E eu fui dar uma olhada no livro do Reverendo Hernandes, intitulado Paulo, o maior líder do cristianismo. E fazer uma relação das igrejas ou das cidades onde ele passou, do que aconteceu em cada uma delas. Para vocês perceberem que nessas cidades, mesmo ele levando a paz, mesmo ele levando o evangelho, mesmo ele falando de o abençoado Senhor e abençoando a cidade com o evangelho, ele recebeu respostas da cidade muito diferentes daquelas que o merecimento humano poderia trazer, a recompensa humana poderia produzir. Acompanhe comigo. Fiz uma lista aqui, deixa eu botar o óculos para ficar mais fácil para mim não errar, tá bom? Vamos lá. Irmãos, vamos começar por Damasco, né? Aonde ele chegou a primeira vez. Em Damasco ele foi perseguido, teve que sair fugido. Ele foi rejeitado em Jerusalém, a igreja bateu com a porta na cara dele. Ele foi esquecido em Tarso por 10 anos. 10 anos em Tarso, até Barnabé ir buscá-lo. Depois, irmãos, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado na praça pública de Filipos e preso. Ele foi escorraçado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi chamado de impostor em Corinto, pela própria igreja. Ele foi preso em Jerusalém, ele foi preso e acusado em Cesareia, ele enfrentou o naufrágio para Roma, ele foi ficado por uma cobra em Malta, ele chega em Roma preso, algemado, depois de 2 anos de prisão domiciliar, ele desce para o cárcere privado e ele recebe a espada romana na cabeça. É assim que Paulo foi recebido nas cidades, é assim que ele foi tratado por onde ele passou. Mas ele sabia que ele não precisava esperar recompensa, reconhecimento humano. Diz Paulo a Timóteo, no momento quase da sua morte, na segunda carta, ele foi levado a julgamento, ele passou por muitas cidades, ele foi um instrumento de Deus para levar o evangelho, para levar a paz, para levar a salvação a muitas pessoas. No seu julgamento, não apareceu uma pessoa sequer para servir de testemunho em seu favor, diz ele a Timóteo. E ele acrescenta a Timóteo que Deus não impute a ninguém essa culpa. Ele está para ser morto. Mas ele sabe que nunca nada dependeu dele. Tudo sempre dependeu de Deus. O propósito que tem o coração de Deus é que a gente entenda de que não há reconhecimento humano, não há recompensa terrena para aqueles que querem servir ao Senhor sabendo que tudo depende de Deus e nada depende de nós. Se tudo depende de Deus, eu não mereço nada. Não preciso de aplauso, não preciso de confetes, não preciso de reconhecimento do pastor ou da igreja para fazer a obra que Deus me confia a fazer, aonde Ele me leva. Não preciso que a cidade reconheça. Não preciso que a instituição que eu sirvo, servindo ao Senhor com amor, com carinho, levando lá a generosidade, levando a minha doação, reconheça o que eu fiz. Às vezes eles não vão reconhecer, pode ser que eles me apedrejem,
Pode ser que eles mandam me prender mais tarde. Pode ser que eles me tratem com descaso ou com indiferença. Quem sabe que o serviço prestado a Deus depende sempre de Deus, não espera nunca dos homens. Paulo não espera dos homens. Paulo espera de Deus. Mas Paulo não acredita no acaso. Paulo não acredita na sorte ou azar. Paulo não acredita em misticismo. Paulo segue o seu ministério entendendo que ele depende da mão de Deus que se estende para dirigir o seu destino, para sustentar a sua vida, para conduzi-lo naquilo que ele quer, no propósito que ele tem. Sabe como Paulo fala aos Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 12? Em razão de todas as viagens, de todo o empenho em favor do reino de Deus, em toda a dedicação pela obra de levar o evangelho de Deus aos gentios. Coloca para nós aí, fazendo um favor. Vamos ler juntos? Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Todas essas perseguições, todas essas lutas, toda essa indiferença, os açoites, o apedrejamento, o naufrágio, a picada da serpente, o bater da porta na cara da igreja, na porta dele, o não reconhecimento da igreja de Corinto, as não testemunhas que não aparecem, né? No momento do seu testemunho, ele sabe, quero, pois, certificar-vos, ó irmãos, que essas coisas todas, eu guardo no coração a certeza, contribuem para o crescimento do evangelho, e isso é o bastante. E isso traz para Paulo a satisfação, isso traz para Paulo o contentamento, porque ele não está atrás de coroa humana, de recurso humano, de reconhecimento humano, de recompensa humana, ele não tem uma casa, ele é viajante. Ele não teve esposa, porque entendeu que uma esposa ia ser difícil para ele, cuidar da esposa, como convém aos cristãos, aos maridos, viajando tanto, sofrendo tanto, sendo tão perseguido. Diz o texto, foi uma opção dele, para que ele pudesse fazer mais. Ele não tem filhos, ele não tem herdeiros, ele não deixa descendência, mas ele deixa um legado daquele homem que serve ao Senhor, porque entende que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Por isso ele não se considera também prisioneiro de César, mas ele se considera prisioneiro de Cristo nas suas algemas em favor do evangelho do reino de Deus. Mas se entendemos que nada depende de Deus, ou que tudo depende de Deus, nada de nós, por isso não precisamos esperar a recompensa humana, Paulo tem uma certeza no coração. Quando entendemos que tudo depende de Deus, esquecemos que recompensas humanas não vêm, mas acreditamos no recompensar do Senhor. É por isso que ele vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 7 e verso 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Há um recompensar do Senhor, para oferecer, para doar aquilo que o ser humano não pode doar, para trazer para a vida aquilo que a nossa vida não dá. A possibilidade de herdar a mansão celestial, de receber o galardão que Deus prepara para aqueles que o amam, de entrar na Nova Jerusalém, de viver a eternidade no gozo do Senhor, de saber que combateu o seu bom combate, que exerceu bem a sua função, que levou no coração, na alma, a sua fé em Cristo, e que não vai ser decepcionado quanto à sua eternidade. Deus fala num outro momento, ou Paulo fala num outro momento, tudo posso, naquele que me fortalece, diante das dificuldades, diante das lutas.
Ele vai dizer: eu sei andar na riqueza ou na pobreza, eu sei andar pelo deserto ou me assentar na mesa do rei, eu sei viver na necessidade de tudo ou na abundância, tendo tudo. E aprendi a viver contente em toda situação, porque eu sei que em todas elas, nunca dependeu de mim, sempre dependeu de Deus. E tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, nunca vai depender de você, sempre vai depender de Deus. O sustento da sua vida, o plano que você tem, o projeto que você quer realizar, a dificuldade que você vai vencer, a luta que você vai transpor, o obstáculo que vai surgir e vai exigir que você vá um pouco mais além. Eu sei que você pensa: deixa comigo, eu posso. Paulo está dizendo para nós, e a Bíblia: nunca dependa de você, sempre depende de Deus. É Ele que nos fortalece para as batalhas. É Ele que traz providência diante da nossa necessidade. É Ele que deu salvação quando a gente não podia se salvar. É Ele que pode abrir a porta que ninguém fecha. É Ele que fecha a porta que ninguém abre. É sempre o propósito de Deus. É sempre o querer do Senhor. É sempre o abençoar do Senhor. É sempre o agir do Senhor. Nunca tente caminhar pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, pela sua relação social, pela pessoa que você se tornou, pelo tamanho da sua conta bancária, pelo título que você tem, por aquela pessoa que você pensa que é. Saiba que é necessário depender de Deus. Só Ele pode nos fortalecer de verdade. De maneira que possamos enfrentar todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. No serviço ao Evangelho nunca vai ser por nós, pelo conhecimento bíblico, pela disposição de servir, vai ser sempre pelo capacitar e pelo abençoar do Senhor. Por isso nós temos que nos curvar diante de Deus com humildade, reconhecendo as nossas limitações e rogando ao Senhor que nos torne um instrumento do seu agir. Que Ele nos ajude a caminhar dentro do seu propósito, porque o nosso propósito é um propósito enganoso, é um propósito que não dá o resultado bom. É um propósito que pode levar embora o nosso esforço, o nosso empenho, como aquele que constrói sobre a areia, porque constrói no seu conhecimento, no seu entendimento. E vem as inundações, e vem os ventos fortes, e vem as ondas com ímpeto contra a sua construção, contra a sua edificação, e tudo se transforma em ruína. Mas quando nós entendemos que vem de Deus e que seguimos a palavra e ouvimos e praticamos o querer do Senhor, nós construímos sobre a rocha e essa edificação dura e vence os obstáculos, porque é o Senhor que nos fortalece. Que haja graça de Deus para você, que haja compreensão exata do propósito de Deus com a sua vida, do projeto que Deus tem para a sua casa, do porquê Deus te levou para esse trabalho, para essa escola, porque o Senhor trouxe esse amigo, esse vizinho à sua volta. Há um propósito sempre de Deus, há um querer de Deus. E quando nós caminhamos no querer de Deus, nós não ficamos olhando para a recompensa humana, para o reconhecimento humano, porque nós sabemos que uma recompensa grandiosa já nos está garantida. Está reservada a mim e a você a coroa da justiça, que o justo juiz vai trazer. Aquele que sabe julgar, aquele que sabe reconhecer, aquele que sabe o que é de direito. Vai trazer para você e para mim, e vai escancarar as portas do céu, para que você viva a vida sem fim de gozo e paz que Ele dá. Sigamos na nossa confiança no Senhor, que tomemos as nossas escolhas, que façamos as nossas escolhas e tomemos as nossas decisões, mas nunca sem entender que sempre depende de Deus, não pode depender só de mim. E busquemos a direção de Deus para as coisas que Ele tem, para as coisas que Ele quer fazer, para a obra que Ele quer realizar, da maneira, quando, onde Ele queira realizar, porque tudo é para a honra e é para a glória do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos orar, que exista sempre esse agir de Deus na nossa vida, esse mover do Espírito Santo na nossa alma,
esse capacitar do Senhor, esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, este ensino de Deus, como houve para a vida de Paulo, para que sejamos produtivos, como ele foi. E recebamos do Senhor a coroa, que é reservada, tanto a Paulo, como tanto àqueles que amam a vinda de Cristo, como você e eu.